Se vocês estão sem tempo, paciência ou disposição para ler calhamaços, então com certeza este vídeo pode ser útil para todos vocês. Salve, salve garrancheiras e garrancheiros! Sejam bem-vindos! Eu sou Oswaldo Arthur. Se vocês são novos por aqui e gostam de conteúdo literário, deem uma passeadinha por nosso canal e inscrevam-se. Façam aqui embaixo sempre os seus comentários, porque eu leio todos e respondo um a um. E aproveitem para nos dar aquele like maroto, porque deste jeito esta plataforma entrega os nossos vídeos para novos públicos e acionem o sininho das notificações. Agora chega de tantas churumelas, partiu assistir as minhas respostas para a tag dos livros curtinhos, criada pela Mariana do perfil Ledo Livros e pelo David do canal Check-in Literário. Anotem aí estas dicas valiosas, são livrinhos escritos para serem lidos num VaptVupt. Bora lá? Número 1. O menor livro da sua estante. Eu não pensei 2, 3 vezes e trouxe aqui esse pico-rucho, Roverando, de Tolkien. Vocês sabem, aqui nós temos um cachorrinho daqueles, da vida real, que ao atacar assim um velho mago é transformado num brinquedo. Essa historinha foi escrita pelo autor quando seu filho, chamado Michael, perdeu aos 4 anos o seu cachorrinho na praia. E aí, claro, Tolkien nos cria uma história fantástica em que esse personagem peregrina por vários mundos, inclusive o mundo do mar, do fundo do mar e o mundo da lua. Roverando, pico-rucho pela HarperCollins, que tem um selinho destinado a crianças chamado Harper Kids. É uma edição capa dura, com folha de guarda bonitaça e com algumas, deixa eu só conferir, pequenas ilustrações, assim, alguns detalhezinhos na abertura de capítulos. Deixa eu ver o que mais, gente. Ele é bem diminuto. Temos algumas, sim, alguns desenhos. E para não mentir a vocês, o volume possui 160 páginas e é realmente uma história muito fofa. Eu devo ter outros livros menores nas minhas estantes, mas eu queria muito trazer este aqui para vocês. Número 2. Um livro que, mesmo pequeno, deu ressaca literária. Normalmente, para esse tipo de pergunta, eu escolheria um livro que me causou um estranhamento ou dificuldade na leitura e que me cansou ao longo de suas páginas. Mas eu resolvi trazer algo que reflete um pouco mais aquilo que eu vivo quando de fato enfrento uma ressaca literária, que é quando eu saio de um livro que me encantou demais, me arrebatou. Eu fico numa ressaca porque eu busco encontrar outro que, de certa maneira, cumpra aquelas expectativas alcançadas na leitura anterior. Então, por isso, eu trouxe esse que, para mim, é das melhores obras da nossa literatura latino-americana contemporânea, de Pedro Mayral, a Uruguaia. Aqui nós conhecemos o personagem, protagonista, narrador, Lucas Pereira, ele que é um escritor em crise financeira e de certa forma também um pouquinho no casamento, enfrentando ali os primeiros tempos com sua esposa na criação de um bebê do seu filho, e ele vai conseguir do dia para a noite um novo contrato para publicar uma nova obra. E pegando aquela graninha, o que ele faz de maneira assim inesperada, de supetão? Viaja da Argentina, de Buenos Aires, para Montevideo, no Uruguai, e lá ele vai conhecer a uruguaia, uma mulher que vai levá-lo ao desatino, a loucuras da paixão. E é um texto escrito numa dinâmica veloz, de forma envolvente, e é uma obra que possui aí em torno de 123 páginas. Mas não digo, porque eu sou assim apaixonado por tudo que está escrevendo o Pedro Mayral, e esta aqui é uma obra que sai pela editora Todavia, numa brochura assim que é uma delícia de ler. Observem aí alguns detalhes da edição
eu sou muito fã e vivo panfletando, dizendo para todos os meus amigos lerem este livro, e vocês aí que nos seguem também, se ainda não leram, me contem aqui nos comentários se ficaram com vontade de conhecer esta história. Número 3, um livro pequeno que desgraçou a sua mente. Eu tive um pouco de dificuldade de encontrar um livro mais adequado, mas eu cheguei a uma conclusão, de que das últimas leituras que eu fiz, nesse sentido de desgraçamento mental, eu não poderia deixar de mencionar A Cachorra, da escritora colombiana Pilar Quintana. Sai aí pela Intrínseca, né? E é um livro bem pico-rucho também, temos aí em torno de 157 páginas, e aqui nós entramos em contato com a vida de Damares, que é uma moça que ao lado de seu companheiro cuida, assim como se eles fossem agregados, né, de uma casa na praia na Colômbia. Então o que nós temos? Uma moça que não consegue de jeito nenhum engravidar, e ela vai passar por várias situações muito difíceis em relação a essa sua dificuldade física, digamos assim. E também aos dramas que essa dificuldade, esse impedimento despertam na vida dela. A cobrança das outras mulheres, da comunidade e do seu próprio companheiro. Até um dia que ela decide adotar como tutora uma cachorra. E aí nós vamos ter uma relação que desperta nessa mulher vários gatilhos, e nós vamos aos poucos assim adentrando uma mente doentia e que vai culminar, pelo menos a mim pareceu, numa grande tragédia. É daquelas histórias que nós lemos de forma muito rápida, mas com um drama psicológico bastante envolvente e também com uma violência de atmosfera que me parece só algo que os latino-americanos conseguem fazer nessa literatura que às vezes flerta inclusive com um certo realismo fantástico. Aqui nós temos então algo que beira um suspense, mas um suspense psicológico. Estejam preparados se forem fazer a leitura, porque não é daquelas leituras que assim concluímos com quentinho no coração. Bem pelo contrário, ainda mais se, como eu, vocês gostam muito de cachorros, né? A Cachorra, de Pilar Quintana. Número 4. Um livro pequeno que merecia mais páginas. Eu escolhi Serei Sempre o Teu Abrigo, de Walter Hugo Mani, escritor português. É uma edição da Biblioteca Azul, capa dura, com ilustrações do autor, ilustrações assim de uma beleza artística muito única. Observem aí. E esta edição possui apenas 46 páginas, 46, 47 páginas. É daqueles livros tão pequenininhos, mas que são gigantes, porque este livro me abraçou de uma maneira tão única num momento de tanta dor, e eu recebi de presente da minha amiga querida, Virgínia, do canal Livros da Tuca. É daquelas obras que nos dão assim um acalento, um quentinho verdadeiro no coração. Eu gostaria aqui de ler um trechinho bem pequeno também para vocês. Na página 33, se eu não estou enganado, 34. E não dou aí nenhum spoiler, apesar de a obra ser tão diminuta. Um dia entendi que os velhos são heróis. Passaram por muito, ganharam e perderam tanta coisa. Perderam pessoas. Persistem sobretudo para cuidar de nós, os mais novos, que nos assistiram. Observam-nos. São heróis. Ainda sabem amar depois de tantas dificuldades. E aqui na contracapa nós temos este blurb escrito pela Marina Colasanti. Serei Sempre o Teu Abrigo é um título e uma promessa. As ilustrações são quase impalpáveis de tão leves. E assim também o texto, que se assemelha a verbetes de um dicionário do amor. Pode-se ler este livro à sombra de uma só palavra, abrigar, pois abrigar equivale a abrir os braços, proteger, deixar o amor entrar. Número 5. Um livro que, mesmo pequeno, foi difícil de entender. Meus queridos, se vocês já leram, me contem aí também nos comentários. O Estrangeiro, do Prêmio Nobel Albert Camus. Olha,
É aquela obra que, enfim, é universal e ela faz parte do ciclo da produção do autor franco-argelino, conhecido como o ciclo do absurdo. Vai criticar, ou melhor, questionar a própria existência. Nós temos aqui um protagonista de nome Morceau. Ele vai ser, ou melhor, vai se tornar, do nada, um assassino, porque ele acaba tirando a vida de um homem árabe, e sem aparente motivo nenhum. Isso nos choca e nos intriga, e a obra é repleta de aforismos e nos leva assim às reflexões e até às raias da loucura para buscar entender a mente desse personagem, um sociopata, um psicopata, um sujeito que não sente. Inclusive ele vai passar por um momento de despedida final de sua mãe e parece que ele não estava ali ou que nada sentia. Então é daquele tipo de livro que nos intriga, nos faz sempre ter vontade de relê-lo para buscar assim escarafunchar esses motivos, esses absurdos, e é de fato uma obra principalmente difícil de entender, mais do ponto de vista das emoções, porque a gente fica embasbacado diante de tanta frieza ou de tantos absurdos. Número 6. Menor livro do seu autor preferido. Eu tenho, sim, alguns autores preferidos e autoras também, mas eu resolvi trazer da obra de Mário Quintana, Lili Inventa o Mundo, outra fofura que hoje está aqui presente nesta lista. É uma obra que nos apresenta alguns sonetos bem famosos do Quintana, uma prosa poética aqui e ali com pequenas crônicas e contos, e algumas máximas daquelas deliciosas. Deixa eu ler aqui para vocês. Uma delas é muito conhecida, se chama A Mentira. Mentira? A mentira é uma verdade que se esqueceu de acontecer. E outra, Dupla Delícia. O livro traz a vantagem de a gente poder estar só e ao mesmo tempo acompanhado. Eu recomendo para todo mundo. Esta minha edição saía pela Mercado Aberto e temos aí em torno de 42 páginas. Se eu encontrar, eu vou deixar para vocês aqui na tela a nova edição de Lili Inventa o Mundo, e eu recomendo para todas as crianças e de todas as idades. Número 7. O menor livro de não ficção da sua estante. Eu elegi Alberto Mangel com o seu Encaixotando a Minha Biblioteca, uma elegia e 10 digressões, sai pela Companhia das Letras. Nós que amamos ler, que amamos os livros e que gostamos sim de fazer as nossas coleções e de manter um acervo com obras físicas, temos aqui um prato cheio, porque Mangel foi e ainda é um grande apaixonado pela literatura, e uma literatura universal, porque aqui nós vamos ter referências não só à própria coletânea, ou melhor, coleção de obras do Mangel, como também de bibliotecas que marcaram a história daqueles que são apaixonados por livros, como a imaginada, histórica, desaparecida Biblioteca de Alexandria. É um texto que aos pouquinhos vai assim nos dando referências intertextuais fabulosas. Quando nós não conhecemos, nós temos a oportunidade ali de fazer destaques e temos muitas explicações interessantes do próprio Mangel. É um texto curtinho, temos aí em torno de 174 páginas. Eu, pelo que observei, foi muito lido, muito bem acolhido aqui no BookTube e pelos outros produtores de conteúdo que também têm assim uma certa paixão pela literatura. Eu recomendo a todo mundo, não é uma obra de ficção, é uma obra de não ficção, mas é interessante porque é um livro que trata sobre livros e também sobre aquela paixão marcante na vida de todos que adoram colecionar obras no seu acervo, na sua biblioteca. Número 8. O menor livro de uma série ou de uma coleção. E aí, como eu estou me apaixonando por essas aventuras das Crônicas de Nárnia, eu trouxe O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, de C.S. Lewis. Esta edição da HarperCollins tem aí em torno de, vejamos, 191 páginas, numa
edição caprichadinha, fico assim até sem palavras. Olhem só os desenhos, as ilustrações, eu estou amando. Se eu não estou enganado, já estou indo para o terceiro volume. E aqui nós temos essa sériezinha com os 7 livros, todos eles agora sendo reeditados, capa dura, com esse capricho todo, letras em dourado, enfim. Esse aqui não tem fitilho, um e outro, pelo que eu vi, possui fitilho. E é assim um xodó para quem gosta de ler e gosta de se aventurar nessas histórias. Quem já gostou de Harry Potter, como eu, tem tudo para gostar também das Crônicas de Nárnia. Eu acho que sou um dos últimos leitores do planeta a me aventurar pela primeira vez nessas histórias. Mas é claro que não temos idade para conhecer uma boa série e um bom livro. Número 9. Um livro pequeno que inspirou um filme ou uma série. Eu escolhi A Fantástica Fábrica de Chocolate, de Roald Dahl. Eu ainda não havia lido e neste ano foi a primeira vez que eu conheci esse texto na íntegra. E é um texto aí que está disposto em 159 páginas. Sai pela Galera Júnior, que é um selo da Record. Meus queridos, não é que eu não tenha gostado da história, é que eu passo uma certa angústia com o Willy Wonka, porque ele é assim um sujeito que me parece muito sádico com as crianças. Algumas práticas ali dentro da fábrica, depois que os meninos acabam entrando por conta do bilhete dourado, aquilo ali se não é tortura ou coisa que o valha, eu não sei o que é. Eu lembro também, eu já contei isso em outro vídeo, vou deixar aí para vocês nos cards, chamado Um Livro Puxa Outro. Eu contei para vocês que quando criança eu assistia ao filme e à adaptação antiga, eu ficava assim um pouco atemorizado, horrorizado com Willy Wonka. Não me parecia ser um personagem assim tão benfazejo, tão boa pessoa assim, né? Mas eu tenho aqui de dar o braço a torcer, que é uma história que surpreende, é muito bem escrita. Tem uma coisinha ou outra que eu sempre digo que não envelheceu tão bem, mas não é motivo para que a gente altere o texto, no máximo é com notas de rodapé, por uma questão ou outra, um vocabulário ou outro. Nós não podemos nunca, jamais promover o apagamento literário, mesmo com termos hoje não tão bem vistos para o público leitor contemporâneo. De qualquer maneira, eu vou deixar aí para vocês na tela também o pôster do novo filme, se eu não me engano, com Johnny Depp no papel de Willy Wonka. Eu preciso ainda conferir. Fantástica Fábrica de Chocolate, que nos permite tanto despertar a leitura para um texto infanto-juvenil com algum tipo de ambientação mais trevosa e reassistir, quem sabe, a adaptação do passado e esta agora mais dos nossos tempos. A Fantástica Fábrica de Chocolate. Número 10. Livro pequeno, mas que quase abandonou. Gente, O Bem Amado, de Dias Gomes. Mas me deixe explicar o motivo pelo qual eu quase abandonei esta leitura. Porque quando eu fui fazê-la pela primeira vez, fui assim de boas, jurando ser o texto integral, original do dramaturgo. Mas nesta edição eu tive contato aqui com a leitura do texto escrito para a novela da Rede Globo. Inclusive assisti quando criança, porque se eu não estou enganado, passou, não vale a pena ver de novo. Então eu quase abandonei, por quê? Porque eu fui percebendo que não se tratava do texto dramático, do texto teatral, e sim de um texto em prosa, sim com muitos diálogos, mas era uma adaptação daquilo que foi levado à TV, à novela em si. Então eu quase abandonei, mas não o fiz, consegui ler até o final. Não é um livro assim em páginas tão curtinho, tem 218 páginas em torno disso, mas ele é um tanto pico-ruxo, pocket. Quase abandonei porque eu me surpreendi não sendo o texto teatral como eu gostaria de ler. E aqui é uma adaptação bem feita, inclusive, por Mauro Alencar para a editora Globo. Eu gostaria muito agora que vocês aqui nos comentários me recomendassem um livro curtinho que vocês amaram ler, porque eu também gosto muito desse tipo de volume, porque é dinâmico e a gente às vezes assim na correria do dia a dia precisa, até para vencer as nossas metas de leitura, de uma edição mais curtinha. E eu aproveito também para taguear alguns canais dos quais eu gosto muito. Meus amigos,
Fiquem à vontade também para responder caso vocês tenham canais. E aí, por isso, eu quero hoje taguear os meus amigos queridíssimos Virgínia do Livros da Tuca, Carlos do Livros e E-Books, a Laura do Literapia e uns Buquês de Etcéteras, a Sara do Às Vezes Leio, o Carlos Siqueira e a Deise Gomes do canal Literanálise. Eu espero que vocês tenham gostado das minhas respostas para esta tag dos livros curtinhos. Parabéns a Mariana do perfil Ledo Livros e ao David do canal Check-in Literário. Essa tag é muito divertida. Eu quero também que vocês se lembrem da gente quando forem comprar qualquer produto na Amazon ou se ficaram interessados em algum destes livrinhos, comprando, por gentileza, por favor, pelos nossos links que vocês encontram aqui embaixo no box de descrição, e vocês não pagam nada mais por isso e ajudam e muito na manutenção, na resistência deste canal que quer chegar aos 2.000 inscritos. Aproveitem para compartilhar este vídeo com seus amigos que gostam desse tipo de conteúdo literário e deem uma chegadinha lá na nossa lojinha no Magazine Luiza. Um beijo grande com muitas leituras e até a próxima! Tchau!